Olá, tudo bem? Eu sou a enfermeira Ananda, enfermeira do Serviço de Gerenciamento de Casos Complexos da Unimed Litoral, e hoje venho trazer para vocês um case de sucesso. O gerenciamento de casos complexos e a autonomia do enfermeiro na tomada de decisão. Então, sou enfermeira graduada na Universidade de Santa Cruz do Sul, possuo especialização em saúde da família, geriatria e gerontologia e atualmente exerço função de enfermeira de atenção integral à saúde nos serviços de casos complexos da Unimed Litoral. Então, o serviço de gerenciamento de casos complexos, ele tem o objetivo de levar os pacientes cuidado domiciliar para os pacientes fragilizados e dependentes. A gente atua no cuidado integral ao paciente e mantém ou reabilita o paciente para a sua autonomia, visando o cuidado integral através de uma equipe multidisciplinar. E como vocês podem ver, então, a nossa área de abrangência de atendimento dos pacientes é Itajaí, Navegantes, Penha, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú e Camboriú. Então, esses pacientes são atendidos pelo nosso serviço. Hoje, no serviço de gerenciamento de casos complexos, nós temos 110 pacientes no programa que são dependentes das suas atividades, que necessitam de cuidador ou familiar para os seus cuidados contínuos de saúde. No serviço, então, a equipe que compõe é uma enfermeira responsável, que sou eu, 2 médicos assistenciais prestando assistência direta ao paciente e uma médica coordenadora, 2 técnicos de enfermagem que auxiliam no cuidado, um técnico de enfermagem que é um navegador, que ele navega o cuidado do paciente, ajuda no gerenciamento, nas intercorrências e nas atividades dos pacientes, resultado de exames, devolutivas e devolutivas também das intercorrências de enfermagem. E um técnico de enfermagem na parte assistencial, então, que auxilia a enfermeira e o médico e dá continuidade nos planos terapêuticos. E a equipe de apoio multidisciplinar, que ela é composta por fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogo. Então, a atuação do enfermeiro nos serviços de casos complexos são através de ações interacionais, que é o cuidado do paciente como um todo, é avaliar todas as suas demandas. No momento em que a gente chega na residência, a gente avalia as condições de saúde, as condições da residência e a avaliação psicossocial do paciente. Ações assistenciais, que são procedimentos voltados ao enfermeiro, ações que só o enfermeiro pode realizar, como sondagens, procedimentos de coleta de exames, como gasometria, curativos complexos e avaliações das intercorrências quando acontece com os pacientes. Ações educativas, então, que são ações de orientações para o familiar, cuidador na residência, como prevenção de quedas, cuidados com úlceras de pressão. Então, todo esse atendimento de orientação preventiva para que o paciente não precise acionar a ambulância, não precise ter internações reincidivas no momento que está no nosso programa. E ações administrativas, que são direcionamentos de agenda médica, direcionamento dos técnicos de enfermagem, atividades que os técnicos de enfermagem desenvolvem durante a assistência do paciente e também no serviço, e apoio à equipe multidisciplinar. O enfermeiro, no serviço de gerenciamento de casos complexos, ele, além de atuar como um papel central e ser o coordenador do cuidado, ele exerce essas atividades, então, com autonomia e habilidades técnico-científicas, então, minimizando os riscos e maximizando os cuidados para o paciente, a fim de que a gente não tenha reinternações, a fim de que o paciente não se desestabilize e não precise acionar, então, serviços de ambulância e não seja prejudicial para a sua saúde as atividades realizadas. Então, trazendo um pouquinho do case, que é o caso de sucesso, então, a gente pensou numa paciente que foi admitida no nosso serviço após 2 internações hospitalares. Ela foi encaminhada pela fisioterapeuta após uma avaliação na alta hospitalar. Então, esse é o papel central da equipe, tanto da equipe hospitalar quanto a equipe do gerenciamento, é dar continuidade a esse serviço, essa assistência que é prestada no hospital, a gente poder continuar na assistência domiciliar, Então, é importante os colegas tanto da área hospitalar também entenderem o nosso serviço
e nós do cuidado domiciliar entender os serviços dos colegas, dos enfermeiros também da área hospitalar, para que juntos a gente possa reestabelecer um cuidado no domicílio após alta. Então a paciente foi avaliada pela fisioterapeuta e aí foi encaminhada para os serviços de gerenciamentos complexos. É uma paciente de 65 anos, do sexo feminino, com um histórico clínico então de diabetes, obesidade, depressão, AVC isquêmico. A primeira internação dela então foi em dezembro de 2020 por Covid-19. A paciente necessitou ficar 27 dias hospitalizada, desses 27, 20 dias em UTI. Após alta hospitalar, ela teve uma nova reinternação no mês de janeiro por tromboembolismo pulmonar extenso e necessitou ficar 6 dias de internação em UTI. Após a alta, então, que ela foi encaminhada para o serviço de gerenciamentos complexos. Essa paciente ela foi admitida no serviço de gerenciamento no dia 8 pela enfermeira do serviço e pela assistente social. Sempre as avaliações iniciais são realizadas por as duas profissionais, enfermeiro e assistente social, para que a gente busque o cuidado contínuo do paciente e, além de avaliar as condições de saúde, que é a parte de enfermagem, também avaliar as condições psicossociais do paciente, né? Tanto a residência também. Nesse momento de admissão, a paciente encontrava-se na residência, segundo informações dos familiares, totalmente dependente do que era antes das internações, que ela tinha suas atividades básicas diárias não comprometidas e no momento da admissão estavam comprometidas. Então, dependente, fragilizada, acamada devido às suas comorbidades anteriores, fazendo uso de oxigenoterapia domiciliar e também apresentando 2 lesões. Uma lesão na região do glúteo e uma lesão na região abdominal, todas de grau 2. E no momento da avaliação, então, foram avaliada a residência, a família, o cuidador, como que seria a rotina dessa família a partir deste momento de pós-internação, né? Pós-alta hospitalar, como que a família ia se adaptar a essa nova rotina. E aí que entra o nosso serviço de gerenciamento, né? Para que a gente possa dar o cuidado contínuo, orientar como que vai ser a rotina dessa família a partir de agora e avaliar como que a família está preparada para essa continuidade dos atendimentos. Na avaliação, então, a enfermeira avaliou que a familiar estava realizando uma cobertura inadequada nas lesões da paciente e que isso, a longo prazo, poderia comprometer a cicatrização. Então, foi feita toda uma avaliação de enfermagem, né, orientado a cobertura adequada a estar usando e realizado as escalas que a gente realiza nas admissões, que são escalas de enfermagem, que o enfermeiro acaba realizando, que são escalas de Braden e Dalton. A escala de Braden, a gente avalia o risco do paciente desenvolver úlcera por pressão. E a escala de Dalton, o risco do paciente desenvolver queda. Então, foi orientado sobre as coberturas adequadas a paciente está realizando, película protetora, óleo essencial e início dos acompanhamentos contínuo e para o processo de reabilitação e cicatrização completa das lesões. Então, após 15 dias, monitorando contínuo a paciente, foi realizada uma nova visita de enfermagem a fim de avaliar como que as lesões estavam evoluindo. A paciente já estava com uma evolução da lesão para grau 1 e redução do nível de oxigênio. Então, se inicia os primeiros processos de reabilitação. Foi avaliado nessa visita, então, após 15 dias, que a paciente já tinha condições de deambular com auxílio, porém não tinha os equipamentos necessários. Poderia, inclusive, sair do leito da cama para tomar banho de chuveiro, né, banho de aspersão. Então, a gente acabou orientando cadeira de banho e também estabelecendo com que a família conseguisse esses métodos para que a paciente saísse da cama e não desenvolvesse risco de ter novas úlceras por pressão ou as lesões que já estavam em processo de reabilitação fossem regredir. Então, trago também, como vocês podem ver, um autor para citar essa questão de procedimentos de enfermagem, né?
que o cuidado prestado pela enfermagem envolve avaliação e execução de procedimentos e supervisão dos cuidados durante a terapêutica. É fundamental compreender toda a complexidade do processo de cicatrização da ferida, observando as suas fases para alcançar resultados eficazes, pois o uso de uma técnica ou um produto no momento errado pode comprometer todo o processo e assim causando danos irreversíveis ao paciente, né? Então essa é a importância da enfermagem nessa primeira visita de admissão, de avaliar a ferida, né, de avaliar a lesão, saber qual cobertura correta está usando, avaliar toda o cuidador, né, porque muitas vezes o cuidador não sabe que cobertura usar e acaba usando algo que vai comprometer a cicatrização da ferida a longo prazo. E após 57 dias, então, participando do programa de gerenciamento, a paciente não apresenta mais nenhuma lesão, não está mais fazendo uso de oxigenoterapia domiciliar, né? Então a gente conseguiu desmamar completamente a paciente do oxigênio, né? Não está mais fazendo uso. Exames recentes da paciente, realizados agora em 26/4/2021, mostram que a paciente está 100% reabilitada. No momento apresenta apenas hipertrigliceridemia, que são aumento dos triglicerídeos no sangue, que foi solicitado pela enfermeira, então, uma avaliação nutricional. E nos próximos meses, então, a paciente vai ser reavaliada por toda a equipe multiprofissional para um possível alta do programa e encaminhamento para a APS, né, que para dar continuidade nos cuidados de saúde, para que ela possa continuar na atenção primária, né, com uma equipe multidisciplinar e acompanhamentos também de médicos, enfermeiras, através de um outro serviço que também dispomos na cooperativa, a fim de reabilitar a paciente. Por isso que o enfermeiro, ele é tão importante no serviço de gerenciamento, para a questão de autonomia, tomada de decisão, agir e pensar na atuação profissional, né? Então, sempre chegar na residência e a gente saber o que vai falar para o paciente. Se o paciente não entende, a orientação que a gente vai dar precisa para o cuidador, para o familiar, a fim de comprometer o vínculo e que quando eles precisarem, a gente sabe que eles irão nos acionar, porque a gente passou uma informação fidedigna, um conhecimento técnico-científico, teve habilidade para tomada de decisão. Então, a habilidade de chegar, avaliar a ferida, avaliar o oxigênio, orientar o paciente e o familiar de uma forma correta, a fim de evitar reinternações. Em 2 meses de programa, a paciente que já vinha de 2 internações anteriores, acionamento de ambulância anterior, em 2 meses não precisou em mais nenhum momento acionar o serviço. Quando ela teve intercorrências, que foram questão que estava com a saturação baixa devido ao oxigênio, né, teve uma infecção urinária no decorrer, ela acionou sempre a equipe, né, acionou sempre o enfermeiro, que era responsável pelo serviço e responsável pelo seu cuidado. Então a gente precisa ser um profissional crítico, precisa atuar no serviço de forma correta e de forma precisa com as informações do paciente. Então trago também uma citação de Mello e Ben, de 2016, que diz que a autonomia do enfermeiro vai muito além da efetivação de um trabalho independente e individual. Está relacionado com a possibilidade de gerar conhecimento a ser aplicado na prática e na elaboração de um senso crítico, baseado na ciência do cuidado, podendo relacionar-se com as ações de desenvolvimento de saúde, assistencial, no cuidado de pessoas, família e comunidade. Então, como fechamento dessa paciente, desse case de sucesso, né, a gente consegue verificar que em pouco tempo de serviço, de acompanhamento no nosso serviço, que foram 2 meses, né, 57 dias, a paciente que saiu de uma internação fragilizada, debilitada, acamada, né, com 2 tipos de lesões na região do abdômen, ali, hematomas, com coágulos, né, que foram orientados, óleos essenciais, na região do glúteo, com uma lesão de grau 2. Hoje a paciente não apresenta mais lesão, através da orientação da enfermeira, das coberturas adequadas orientadas pela enfermeira. Para finalizar esse nosso case de sucesso da equipe de gerenciamento, eu trago uma frase de Claudinei Ribeiro,
que diz que por trás de um grande sucesso existe uma grande equipe, né? Que foi a forma que ocorreu a reabilitação dessa paciente. Através da nossa equipe do gerenciamento, em pouco tempo a gente conseguiu reabilitar a paciente para suas atividades básicas de vida. Agradeço então a atenção de todos, disponibilidade, fico à disposição, deixo ali meu e-mail também e fico à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada!